Abra sua Bíblia na carta ou na epístola aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os três primeiros versículos do capítulo 12, que serão a base da nossa meditação, da mensagem nesta noite. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. E diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Um dos momentos mais vibrantes, ou mais emocionante nas Olimpíadas, é a chegada dos maratonistas na maratona ou na prova de longa distância. A plateia se põe em pé e aplaude de forma esfuziante os atletas, principalmente aqueles ou aquelas que chegam em primeiro ou nos primeiros lugares. Em 1995, eu tive o privilégio de estar na Coreia do Sul, num congresso chamado AD 2000, e era um desafio de evangelização, talvez um dos maiores congressos da história da igreja recente. Foi um privilégio. Nós éramos, do Brasil, uns 250 congressistas, pastores e líderes das mais diversas igrejas e lideranças do Brasil. Mas o último dia daquele congresso foi uma surpresa para nós, quando nós fomos convidados, todos os congressistas, a irmos para o Estádio Olímpico de Seul, aonde tinham sido realizadas as Olimpíadas, ainda tinha lá os arcos. E o estádio estava lotado de crentes. Havia um congresso, chamaram as igrejas, o povo evangélico e os crentes na Coreia. Irmãos, que experiência magnífica. Obrigado, meu querido. E nós, pastores e líderes, nós entramos juntos na pista, pela entrada, e até chegar o local que nós tínhamos que estar na arquibancada, e o presidente da República da Coreia, ele estava presente. Foi um dia magnífico. E quando nós entramos no estádio, aqueles irmãos ficaram em pé para nos aplaudir. Eu confesso que foi uma das experiências mais lindas. E havia jovens com bandeiras de todos os países ali representados. E é lógico que eu procurei a bandeira do Brasil, juntamente com os nossos amigos, meus amigos, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana, pastor Oswaldo Prado, pastor Elben César, da Ultimato, que já partiu com Jesus, e pastores e líderes, alguns de nós, fomos até a bandeira
do Brasil, quem estava com a bandeira brasileira, para tirarmos foto e depois subimos todos ao local que nos estava reservado na arquibancada. Foi um momento tremendo. Nós não éramos campeões de absolutamente nada, mas fomos saudados de uma forma tão especial. E esses dias eu tenho meditado diariamente, quase que diariamente, na carta aos Hebreus. Eu tenho usado um devocional de N.T. Wright, que eu fiquei apaixonado pelo livro. Eu recomendo, pastor Thales, pastores, eu recomendo os livros de N.T. Wright. Eu gosto muito dele. Ele é um anglicano, um pastor, um teólogo, está vivo ainda, escreve muito bem. Ele fez um comentário, escreveu um comentário sobre Hebreus. E eu tenho me deliciado em cada porção da palavra de Deus, e é lógico, meditando naquilo que ele escreve. Então, eu vou pregar aqui a duas mãos. Vários dos pensamentos aqui eu tirei do comentário de Hebreus, agora exatamente do capítulo 12, nesses 3 versículos maravilhosos. Aliás, dizer que um versículo da Bíblia é maravilhoso é redundante, porque toda a palavra de Deus é maravilhosa. Mas há um aspecto muito lindo aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Muitos aspectos dessa passagem culminante em Hebreus tiram sua força da imagem cristã de uma peregrinação como uma corrida de longa distância. Eu não sei aqui quantos têm o hábito de correr. Eu sei que Elton tem. Faz tempo que eu não vejo uma medalha sua. Está na hora, está precisando, viu? Já dou uma pastoral aqui nele e ele corre muito. Ele está correndo no trabalho agora, está trabalhando muito, né, Malu? Corre até do Benjamin também. Mas faz parte, irmãos. Mas ele vai voltar a correr e vai voltar a postar. Maratonista. Maratona, é maratona, exatamente. Irmãos, eu nunca corri maratona, mas eu fico imaginando. Corrida não é a minha praia, mas eu fico imaginando o desafio, assistindo maratona, vendo os atletas e vendo o imenso esforço que fazem, pelo menos, para cruzar a linha de chegada. Às vezes o importante não é chegar em primeiro, segundo lugar, ou terceiro, ou ser o pelotão de frente, mas correr. Carlos e Austrelli já correram, né? A São Silvestre, olha, que nós temos maratonistas aqui. Aliás, irmãos, todos nós somos maratonistas. É isso que o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo. E no primeiro versículo ele diz uma coisa impressionante, ele diz: também nós, visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é que motiva os corredores de longa distância nas maratonas? Sem dúvida, todos anseiam entrar no estádio e ver a multidão em pé, os aguardando, celebrando a sua chegada. A vida cristã é comparada a uma corrida de longa distância. Preste atenção nisso. É uma corrida de longa distância. Não são 100 metros rasos, que somente os velocistas, as pessoas mais rápidas, chegam ou correm, mas é uma corrida de longa distância. O autor da carta aos Hebreus está dizendo aos seus leitores que, de certa forma, eles são privilegiados, e nós também somos. Por quê? Porque na maratona da vida cristã, nós possuímos uma grande nuvem
de testemunhas. Que eu quero fazer aqui um paralelo com os torcedores. Nós temos uma torcida grande. E todos nós sabemos como é importante jogar com torcida. Jogar com alguém que está ali nos olhando, as crianças. Então é importante que os pais participem de todas as competições dos seus filhos possível. Vá lá. Pode ser campeonato de palitinho, cuspe à distância, que mais? Tem todo tipo de jogo. Mas é importante que o papai, a mamãe, o vovô, a titia, o titio, esteja lá dizendo, vai, vai. Isso é muito gostoso. Nós somos motivados, é muito bom sermos incentivados em qualquer área da nossa vida. As coisas que demandam esforço, sacrifício. É muito bom ver uma palavra, meus irmãos. Quando você não tiver uma palavra de motivação, eu vou ser bem mal educado, cale a sua boca. Não critique. Se não for para elogiar, se não for para motivar, desapareça do pedaço. Amém? Amém. Sai da minha aba, jacaré. Não vai dar certo, pastor. Isso que o senhor está querendo fazer, não dá. Pelo amor de Deus, se fosse assim, nós não estaríamos aqui, sabe? Vocês não sabem, muitos de vocês não sabem. Eu passei aqui na frente, tinha um barracão mesmo, tudo sujo, tudo parado, muitos anos, vende-se, aluga-se, ninguém queria comprar, ninguém queria alugar. Deus queria que nós estivéssemos aqui. Aí esse doido passou na frente e falou, o quê? Domingo à noite não estava cabendo gente, pessoas estavam indo embora lá na igreja. Irmãos, eu fiquei doido. Você sabe o que é você chegar em casa e a pessoa não entrar? Pastor, acabou de ir um casal embora, porque não tinha mais lugar na igreja. Você chegar aqui domingo à noite, não tem um espaço para você? Diga amém. Porque aí a gente faz 3 cultos, 5 cultos. Quando eu estive na Coreia, a igreja... A Assembleia de Deus Central de Seul são 6 ou 7 cultos por domingo. E sabe que os obreiros que trabalham no culto, trabalham em todos os cultos. Eu os vi jogando vôlei no intervalo entre um culto e outro. Eu vi na frente da igreja. Sentei na arquibancada, aonde você colocava um fone de ouvido e você ouvia a mensagem no seu idioma. Mas não estava assim lá no Antônio Basílio, não. Mas já não estava cabendo. Aí eu passei aqui na frente, vi o prédio, convidei mais uns, porque todo pastor tem que ter um grupo de irmãos doidos perto dele. Ou para mandar ele parar, ou para mandar ele seguir. Graças a Deus que os irmãos me mandaram seguir. Só uma irmã que ligou para mim dizendo, pastor, onde está o dinheiro? Eu digo, na sua bolsa e no meu bolso. E no meu está a oferta. Eu fui andar e esqueci de dar oferta, mas vou dar oferta depois. Dona Ana já deu oferta, está aqui, e ela vai perguntar para mim, você deu oferta? Irmãos, e nós estamos aqui, amém? Graças a Deus por isso. Mas é muito bom ser incentivado. Tinha pessoas dizendo, pastor, vai dar certo. Vai dar certo. Não sabemos onde está o dinheiro, mas vai dar certo. Deus vai nos ajudar. Meus irmãos, é muito bom sermos motivadores, incentivadores. Quando você vê uma pessoa fazendo um esforço, diga muito bem, continue, você está fazendo um bom trabalho. Isso ajuda demais. Essa grande nuvem de testemunhas são os torcedores, aqui entre aspas. Mas não são torcedores quaisquer. Todos eles estão após a linha de chegada, porque eles também correram. Eles passaram, eles correram. É muito bom alguém dizer, eu sei o que você está passando, eu sei a dificuldade que você está enfrentando, mas eu quero dizer uma coisa para você, continue, você vai cruzar a linha de chegada. Nós vamos cruzar a linha de chegada. Aliás, nós já estamos lá pela fé.
Quando nós exaltamos a Deus com cânticos que fala diante do Cordeiro, irmãos, eu já me sinto lá. Eu já me transporto para lá. Sabe por quê? Porque eu estou lá. Eu não sei se você está. Nós estamos. Amém, irmãos? Nós estamos diante do Cordeiro. Nós vencemos. Nós vencemos. Para os leitores da carta aos Hebreus, o autor descreve uma lista que nós conhecemos como heróis da fé. Onde está? Capítulo 11. Se você tem a sua Bíblia aberta, e aqui a gente prega na Bíblia, amém? Você pode ter no celular, mas é bom que você esteja no papel. No capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus fala sobre os heróis da fé. O autor descreve aqueles que partiram antes de nós. Aqueles que partiram desde Abel e Abraão, até os heróis e heroínas anônimos registrados no final do capítulo 11. Não desapareceram simplesmente. Eles estão lá na linha de chegada, torcendo por nós. Sabia que nós temos uma torcida no céu? Você vai entender aqui, isso aqui não é espiritismo não, viu? Mas nós temos uma torcida no céu. Sabia que os que já morreram em Cristo são a nossa torcida? Não é porque eles estão nos vendo, não. Mas é porque o testemunho deles está vivo. Posso ouvir um amém? O testemunho deles, porque os mortos falam. Como é que eles falam? Eles falam pelo legado. Nós vamos partir. Nós vamos sair daqui. Mas nós vamos continuar falando. Hoje, então, nós temos aí o YouTube. Essa mensagem vai ficar gravada. Eles falam. E o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que Abel fala, é que Abraão fala, é que Samuel fala, é que Davi fala, que Jeremias fala. Eles já tinham morrido. Bom, alguns deles, está escrito o que eles escreveram, mas ele fala dos anônimos, daqueles que não têm o nome registrado, mas eles deixaram testemunho, mas eles partiram, e eles já fazem parte da igreja triunfante. Nós somos a igreja militante, amém? Nós somos a igreja que está militando, mas há uma igreja triunfante, ou seja, aqueles que partiram, aqueles que estão no aguardo de se juntar todos nós, para celebrarmos as bodas do Cordeiro, a festa do Cordeiro. E eles estão na linha de chegada. Naturalmente, a diferença é que em uma corrida, os corredores competem entre si. Eles buscam o primeiro lugar, enquanto na trajetória do povo de Deus, o que mais importa para cada corredor é que todos os outros também cheguem. Eu quero que você chegue, meu irmão. Eu não sei se você vai chegar, não tem primeiro lugar, não tem pódio na carreira cristã. Todos são vencedores. Aliás, somos mais do que vencedores. Nesse lugar está tão grande nuvem de testemunha. Não estão num pódio de primeiro, segundo ou terceiro lugar. Eles são vencedores em Cristo Jesus. Não existe medalha de ouro, de prata ou de bronze, porque todos ganharam o prêmio. O que nós devemos fazer para correr com eficiência e sucesso? Aí o autor vai dizer, como nós vamos correr? Irmãos, se há uma corrida, nós temos que nos preparar para ela. A carreira cristã é uma carreira. Pastor Thales anunciou que nós vamos ter batismo dia 26, e nós queremos, se você entregou sua vida para Jesus, o que impede você de ser batizado? A Bíblia diz, se você for batizado, se você crer e for batizado, será salvo. E o batismo é um mandamento de Jesus. O batismo e a ceia do Senhor.
É o que é comum em todo o povo de Deus. Você precisa, é um testemunho. Já estou adiantando aqui a aula. É um testemunho público de que você entregou sua vida a Jesus e ser batizado. O que nós precisamos? É o início da carreira cristã. É muito gostoso ver pessoas iniciando a carreira cristã. E nós precisamos iniciar da melhor forma possível. Primeiro, sabendo que é uma carreira, que não é uma corrida de velocidade, de curta distância. Irmão, a carreira é longa. A carreira é longa. Meus irmãos, eu gosto de ver corredores de 60 anos de fé em Cristo. Uau! Há 60 anos eu entreguei minha vida para Jesus. Há 50 anos eu entreguei minha vida para Jesus. Há 40 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas é gostoso ver uma pessoa que diz: eu entreguei minha vida para Jesus semana passada. Parei num posto de gasolina, enchi o tanque e fui lá na loja de conveniência para pegar uma água para seguir viagem. E saiu assim, eu falei para a moça: você já entregou a vida para Jesus? Ela falou assim: entreguei semana passada. Aí eu falei assim: como? Ela diz: eu entreguei a minha vida para Jesus semana passada. Eu falei: bem-vinda à carreira. Você é uma vencedora em Cristo Jesus. Foi lindo, irmãos. 3 coisas o escritor nos diz. O autor, ele dá prosseguimento ao imaginário atlético, sugerindo 3 coisas em particular. Em primeiro lugar, ele diz que nós devemos nos livrar, ou livrarmos de todo e qualquer peso que nos obrigue a diminuir a velocidade. Como é que os atletas treinam? Irmãos, eu vejo o atleta puxando pneu. Eu vejo o atleta carregando peso. Um número excessivo de cristãos tenta correr a corrida da peregrinação cristã, carregando todo tipo de bagagem pesada. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem crente, meus irmãos, você olha para a cara: está difícil, pastor. Como é que é, irmão? Pastor, está difícil. Meu irmão, você não sai da prova, não, é? Tira esse peso. Tira esse peso. Irmãos, nós temos que andar leve na presença de Deus. Amém? Tire todo o peso, jogue o peso para gente. O problema é que a gente deixa lá, não, e o outro vai lá e pega. Você pegou o peso, meu irmão, aquele peso era meu, eu que deixei lá. Você já viu alguém carregando o fardo que você carregava? Você fala assim: meu irmão, acho que você está carregando o meu. Como? Eu deixei lá e você pegou. Porque às vezes, irmãos, além de carregar o nosso, a gente carrega o dos outros. E o autor está dizendo que nós devemos nos desvencilhar de todo o peso. Quais são os pesos que impedem muitos cristãos de correrem bem? E chegam até a impedir de cruzarem a linha de chegada. A lista é extensa, mas 3 pelo menos. Ansiedade a respeito das coisas banais. Há um tipo de ansiedade que é boa. Sabia disso? Uma ansiedade, uma preocupação. Todos nós nos preocupamos. Não vem com esse negócio que você não tem preocupação. Você já morreu. Você já morreu. Ou então fala assim: esquece de tudo. Eu digo Alzheimer. Em nome de Jesus, nós não queremos Alzheimer. Aí o irmão na igreja fala: agora todo mundo esquece tudo. Pelo amor de Deus, isso aí não. Lembre,
Mas lembre da misericórdia de Deus. Lembre da graça de Deus. Irmãos, nós ficamos ansiosos por algumas coisas, mas nós não devemos ficar preocupados com todas as coisas. O apóstolo Paulo diz em Filipenses: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Leve seu aperreio para Jesus. Leve suas questões para Jesus. Vejamos a orientação que João dá na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Outro peso é ressentimento com outras pessoas. O autor da carta aos Hebreus, agora no capítulo 12, no versículo 15, mais para frente, ele vai dizer: cuidem. Irmãos, quando a mãe fala cuide, tome cuidado, tome cuidado. Quando a Bíblia diz tome cuidado, cuidem. Isso nós temos que cuidar, irmãos, senão acontece conosco. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Amargura, ressentimento, sentimentos de mágoa, de rancor, de ódio. Quando essas coisas não são resolvidas, se tornam ressentimentos. O que é ressentimento? É um sentimento renovado. Você sente ontem, você sente hoje, a mágoa que nós sentimos hoje, amanhã ela vai estar mais forte. Se não for resolvida amanhã, ela vai ficar mais forte ainda. Isso gera todo tipo de dificuldade, é um peso. Terceiro, desejos carnais secretos. Livremo-nos de todo peso e do pecado. Olha o que o autor diz: de todo peso, ansiedade e outras coisas, ressentimento. Mas também tem pecado. Pecado é pecado. O pecado que tão firmemente se apega em nós, irmãos, o pecado gruda na gente. A Bíblia diz que esse mundo jaz no pecado, no maligno. Nós vivemos rodeados de pecado. É pecado de todo lado. É tentação, provocação. Uma outra tradução diz: o pecado que tão facilmente se intromete no caminho. O pecado é como as placas que vão grudando nas nossas artérias. Todo ano eu tenho que fazer como é que chama aquele negócio? Doutora Velúzia, você sabe? Aquele negócio que bota o aparelho aqui e vê o coração todinho, e bate, então, para ver as artérias. Isso aí tudo. Aí bota o aparelho e vai lá ver, vai ver o fluxo do coração. Aí você escuta, né? Porque bota, né? Hoje é colorido ainda. E toda vez que eu olho, eu tinha 2 placas.
Uma em cada artéria, daquela que vai subir para a cabeça e vai causar um AVC. E eu fiquei morrendo de medo. Aí o médico disse, o senhor tem que tomar isso. E no ano seguinte as placas desapareceram, glória a Deus. Irmãos, o pecado é essas plaquinhas que vão grudando nas nossas artérias e uma hora o infarto vem. A palavra aqui para pecado, que tão firmemente se apega a nós, ou que se intromete no nosso caminho, é exatamente a palavra obstruir ou reduzir. E o pecado, ele vem aos poucos. É igual placa no coração, nas artérias, vai grudando ao pouco. Hoje é uma coisinha, amanhã é outra coisinha, e vai juntando. Uma hora entope tudo. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5, 8 e 9. Irmãos, a palavra de Deus, sejam sóbrios e vigilantes. Fique acordado, não beba. Seja sóbrio. Sobriedade e vigilância. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, essa é a torcida viva, estão passando por sofrimentos iguais o de vocês. Está sofrendo, meu irmão? Te consola dizer que tem irmão com dificuldade maior do que a sua? Eu não vou ser mal educado em lhe dizer. Mas tem gente que vem com uns probleminha tão besta. Mas se o probleminha é besta para você, ele é grande. Mas a gente coloca diante de Deus e fala, vamos enxergar esse negócio na ótica de Deus. Na ótica de Deus. Na ótica de Deus. Os problemas são menores. Ou eles nem existem. Porque nós inventamos. Nós criamos problemas, ficamos preocupados com coisas banais. Irmãos, e o diabo está ao nosso derredor. E ele ruge, e às vezes esse rugido. Oi, como você está linda hoje. Nossa, que perfume gostoso. Do you understand me? Adulterei, pastor. O colega vinha no meu ouvido. Não deixe ninguém falar no teu ouvido, não, só teu marido. Ninguém tem direito de falar no teu ouvido, seja lá o que for. Não dê intimidade, não dê liberdade. Todo dia ele vinha falar no ouvido. Leva para a cama. Vai acabar lá. Esse rugido do diabo, muitas vezes é um sussurro. O diabo veste Prada. É isso que pode acontecer quando cristãos toleram o pecado em suas vidas. Ou na vida, em comunidade. Nós temos que chamar pecado de pecado, meu irmão. Pecado é pecado. Deus odeia o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Não vem com essa conversinha, todos somos pecadores. É verdade que somos pecadores, mas podemos ser lavados e remidos no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica. Nos perdoa e nos purifica de todo pecado. É possível viver sem pecar. Amém ou não amém? É possível. Eu não estou dizendo que nós somos impecáveis, mas podemos ficar sem pecar. Aliás, devemos sem pecar, porque o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se, todavia, contudo, entretanto, pecardes, tendes um advogado, recorre imediatamente. E o advogado está pronto, tem advogado de plantão, o Senhor Jesus. Senhor Jesus, pensei, não devia ter pensado. Falei, não devia ter falado.
Porque pecado começa aqui, ó. É na cabeça. Ninguém sai de manhã e diz, eu vou adulterar hoje. Não, meu irmão, o adultério já aconteceu na cabeça. A ideia é agradável. Aquilo fica atraente, fica gostoso. Primeiro a gente acaricia o pecado aqui, ó. Aí ele desce para cá. Aí ele vem para a mão. O que nós devemos fazer para correr com eficiência? Primeiro, devemos nos livrar de todo o peso do pecado. Segundo, paciência. Tenha paciência. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E olha a relação de perseverança e paciência. Na tradução que lemos, diz que devemos correr com perseverança. E o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Corrida de longa distância. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Sempre existem os corredores que de fato preferem uma corrida mais rápida, não é verdade? Alguns que vão correr uma corrida de 16 quilômetros, mas eles saem desembestado. Desembestado é bem nós, né? Você que é de São Paulo, de outro lugar, ou desembestado é desesperado, meu irmão. É desembestado mesmo. Porque é um besta. Ele sai correndo. Aquele que quer ganhar tudo. Irmãos, a carreira cristã é uma carreira, mas ela é uma caminhada. Jesus não mandou a gente correr, porque tem gente que é batedor de Jesus, né? Passa na frente de Jesus. Jesus não precisa de batedores, Ele vai na frente. Nós sempre vamos atrás. Aí o maratonista quer ser velocista. Ele esquece que a corrida tem 16 quilômetros. Com 2 ou 3 quilômetros ele está esbaforido. E ele nem termina. Não existe, na vida cristã não existe bons resultados de forma rápida. A vida cristã é uma carreira, é uma maratona. Tem planície. É gostoso correr no plano, né? Depois tem um declivezinho. Mas daqui a pouco tem uma subida. Quando eu estou na esteira, é gostoso lá. Daqui a pouco eu falo, boto 1. Aí eu boto 2. Aí eu boto 3. Às vezes eu vejo 5, 6. Meu Deus do céu. Onde eu vou parar com isso? Mas peraí, tá bom. Subida. Aí quando o negócio pega, eu baixo lá. E ele volta para o 2, volta para o 1. Aí fica suave. A carreira cristã é assim. Vejamos os maratonistas descritos no capítulo 11. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. Ele partiu, sem saber para onde ia. Isso é fé. Pela fé, versículo 24, Moisés, sendo homem feito, candidato a Faraó, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser neto de Faraó. Com todas as prerrogativas, os direitos, preferindo
é escolha, é decisão, ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do quê? Do pecado. 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aí tudo bem, né? Mas olha a lista que ele começa a dar, dos que terminaram a maratona, dos que fazem parte dessa grande nuvem de testemunhas. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, de algemas e prisões, mas a coisa vai piorar. Versículo 37. Foram apedrejados, cerrados ao meio, vivos, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Versículo 38, o mundo não era digno deles. Irmãos, esse mundo de pecado não é digno da gente, não. Por isso que Deus vai transformar isso aqui em novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. O domínio do pecado vai acabar. Mas ele pode acabar hoje. Nós já acabamos com o domínio, porque nós não vivemos mais sob o domínio do pecado. Hoje estamos vendo uma proliferação de igrejas que são verdadeiros fast food da fé. Tudo muito rapidinho. Muita música, rapidinho, louvor, daquele... Não é nem louvor, não chama isso nem de louvor. Uma mensagenzinha de 20 minutos de autoajuda. São os coaches. Pastor coach. Prepara a mensagem no GPT, né? No GPT. Irmãos, eu testei esse negócio. Testei. Não estou dizendo que é ruim, não. Tem coisa interessante. Mas tem gente pregando. Quem pregou foi o GPT. Foi esse negócio aí. Botou um tema lá na Bíblia e saiu, o cara foi pregar. Bom. Mas igreja fast food da fé produz alimento rápido. Porque tem pressa. Vão rapidinho. Tudo rápido. N.T. Wright, agora eu vou citar ele literalmente. Ele diz, lamentavelmente muitos cristãos são assim, entusiasmados e ávidos nos primeiros dias, mas logo eles perdem o gás. Bem cedo já terão perdido a energia para uma vida cristã produtiva, ou estarão freneticamente tentando recuperar o vigor e a chama de uma fé adolescente, na hora imprópria. Mostre-me, Enter White diz, mostre-me a pessoa que, em qualquer circunstância, começa um pouco mais devagar e ainda está ali, correndo de forma perseverante, 1 quilômetro após outro, durante os anos da sua vida, durante os anos que se seguem. Para dizer como o apóstolo Paulo, terminei a carreira, guardei a fé. Terminar a carreira, todos nós vamos terminar, viu? Eu com 90, não sei você. Pelo menos é a minha intenção. Terminar é uma coisa, como terminar é outra. Vamos terminar bem, irmãos? Vamos terminar bem. Vamos terminar bem. O que nós devemos fazer para correr com eficiência? Em primeiro lugar, livrarmos de todo o peso que nos obriga a diminuir a velocidade. Segundo, correr com paciência. Terceiro, irmãos, que dica maravilhosa.
Temos uma referência, um referencial. Ele diz: o terceiro aspecto é olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É o nosso referencial, é o nosso ponto de saída, é o nosso ponto de referência, é o nosso ponto de chegada. Por que essa multidão chegou lá? Por causa de Jesus. Irmãos, tudo é para Jesus, tudo é por Jesus. Sem Ele, nada. Tudo é para Ele, é com Ele. No centro de uma grande nuvem de testemunhas, dessa imensa torcida de chegada, quem está lá? O Senhor Jesus. Ele está ali esperando para cumprimentá-lo pessoalmente. Jesus está na linha de chegada. Bem está, servo bom e fiel. Oh, irmãos, de fidelidade é todo dia. Fiel é aquele que não muda. Fiel é o ponteiro da balança lá da feira, que bota o peso de um lado e o arroz do outro. Aí o negócio vai até, ele vai botando mais arroz. Ou bota mais arroz ou tira peso. Até a hora que o ponteiro para e se iguala ao fiel. O fiel não muda. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é um exemplo. É lógico que Jesus tem muito representante. Ô irmãos, tem uns crentes que eu digo assim, estar com ele é igual estar com Jesus. Não tem crente assim? Ô irmão, se você não conhece ninguém parecido com Jesus, é porque você está muito longe do parâmetro. Você precisa ser igual a Jesus. A gente vai em alguns lugares que só a graça, né? Você é mal atendido. É difícil, irmãos. Para mim é um teste. Eu fui ao hospital. E eu fui tão maltratado. Aí eu maltratei a atendente. Eu maltratei a moça. Porque eu fui maltratado. Aí eu dei na canela. Eu entrei no hospital. Aí o Espírito Santo falou: opa. Irmãos, quando não é o Espírito Santo, é a Ana que fala para mim: Jesus faria isso? Quebrou minhas pernas. Casei com uma mulher crente. Jesus complica a nossa vida. Sabia? Porque a gente quer matar o inimigo. A gente quer esganar o desgraçado. Aí Jesus fala assim: não, vai lá. Vai lá, volta lá. E você vai pedir perdão para ela. Sério, Jesus. Tomara que ela tenha mudado o turno. Porque aí o Senhor vê todas as coisas. Aí eu demorei. Eu olhei e falei: não sei, porque troca de turno no hospital, troca de... é legal demais. Aí eu fui. Olhei no corredor. Aí quando eu vi, ela estava lá. Aí eu falei: não tem jeito, seu cabra. Tu é pastor. Minha esposa fala para mim: você é pastor. Eu digo: obrigado por ter me lembrado. Que eu pensei que eu era pastor só no domingo. Ela diz: não, é na segunda, é na terça. Você é crente todos os dias. Eu fui lá, falei: moça, eu vim aqui lhe pedir perdão, porque eu maltratei você. O sorriso no rosto dela valeu a pena. Falou: ô moço, obrigado pelo moço, né? Eu falei: você me perdoa? Ela disse: está perdoado. Eu e ela fomos felizes embora. Irmãos, isso é ser cristão. É dia a dia, não é fácil não. Por isso que nós precisamos de incentivo. Nós precisamos de crentes melhores do que nós. Se junte a crente bom. Tem crente que não presta. Tem uns crentes que fiquem longe dele porque o bicho não presta. Tem pastor que não presta. Tem lugares que não prestam. Mas tem lugar que presta. Tem gente que presta.
Eu conheço um bocado de gente que presta. Eu conheço um monte de homens que são fiéis às suas esposas. Eu conheço um monte de mulheres que são fiéis aos seus maridos. Eu conheço muitos pais que honram os seus filhos. E eu quero me juntar a eles. E os que não são, a gente convida, melhore, melhore, melhore. Porque nós não chegamos lá ainda, irmãos. Não espere perfeição na igreja. Nós somos igreja militante. Nós não somos triunfantes ainda. Tem gente cantando vitória antes de chegar. Não cante. Sim, a gente canta no sentido, nós chegaremos. Mas não use isso para plataforma. Não use isso para status. Use isso para se humilhar. João Batista diz que ele cresça e que eu diminua. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. No centro dessa grande nuvem de testemunhas, da imensa torcida pela nossa chegada, está o Senhor Jesus. Ele está lá esperando. Jesus percorreu o caminho antes. Oh, irmãos, Jesus não nos pede nada que Ele não tenha feito antes. Você já viu o professor que pede coisa que ele nem sabe? Se você não está disposto a fazer, não peça. Se você não está disposto a contribuir, não fique falando. Eu já ouvi um monte de gente, pastor, tem um projeto para a sua igreja, já não quero. Primeiro porque eu não tenho igreja. E a segunda é, quanto você vai se envolver? Quanto você vai dar para isso? Não, pastor, eu estou dando uma ideia. Então, meu irmão, fica com a sua ideia. O dia que você estiver disposto a arregaçar as mangas, você fala assim, pastor, eu acho que essa ideia é boa, eu gostaria, se o senhor fizer isso, eu arregaço as mangas, eu venho aqui e a gente faz junto. Glória a Deus por isso. Na vida espiritual nós precisamos, irmãos, de pessoas assim. Jesus é assim. Nossa tarefa é seguir os seus passos, porque Ele cruzou a linha de chegada. Seu encorajamento e a ideia de no final ser recebido com boas-vindas e festejos são a nossa principal motivação para continuar tendo esperança, fé e perseverança. Por quê? Olha o que o autor diz no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem. Olha aí aqui. O que você pensa? Se você pensar em fracassado, tu vai fracassar. Se o seu referencial for um fracasso, aí os personagens, né? Os bambambãs aí, com milhões de seguidores. 15 milhões de seguidores. Meu Deus, é muito seguidor. Olhe para Jesus, seja seguidor dele. Pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para quê? Para que vocês não se cansem, nem desanimem. Precisamos de motivação. Nós precisamos de motivação. Nós não precisamos de um coach. Nós não precisamos de uma palestra. Você não tem palestras boas de motivação. É bom. Não estou dizendo que é ruim não, irmãos. Mas às vezes aquele que está falando não conhece nada, não viveu aquilo. São aqueles militares que no dia do desfile colocam um monte de insígnias, um monte de medalha. Mas você pergunta assim, ganhou como? Ganhou como? Bom, se o exército continua sério, a marinha, a aeronáutica, as forças armadas, cada broche, é um curso, é uma especialização, ou é uma condecoração por uma coisa
realizada com esforço. Paulo tinha um monte de insígnias. Ele disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Naufrágio, apedrejamento, chicoteamento, fome, nudez. Isso aí era a lista de Paulo. Mas, irmãos, nada se compara aos sofrimentos de Jesus. Ele não merecia. Quando a gente leva umas pauladas, a gente diz: dá, Deus, pode dar mesmo que eu mereço. Mas Jesus não merecia. Jesus não merecia. Nunca houve uma palavra torpe na sua boca. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Sofreu tudo aquilo. Eu não sei você, eu não sei ler os sofrimentos de Cristo sem falar: Jesus, foi demais. Foi demais, Senhor. Se a gente pudesse estar lá e falar para aquele soldado. Não é assim. Pedro tentou, né? Cortou a orelha do soldado, levou uma reprimenda de Jesus. Jesus botou a orelha de Malco. Está lá na Bíblia, Malco. Pedro, quando botaram a mão em Jesus, o Pedrão, viu, irmãos? O Pedrão foi defender Jesus e fez uma grande besteira. Jesus falou: Pedro, mete a tua espada na bainha. Pedro, eu podia chamar agora uma legião de anjos, 6.000, pelo menos, e eles me livrariam. Jesus não chamou os anjos. Jesus não chamou anjo. Irmãos, é duro sofrer sozinho, não é verdade? Quando a gente sofre, a gente quer alguém do nosso lado. Jesus não teve nenhum. Aliás, os seus amigos fugiram. Jesus ficou sozinho. Foi preso. Arrancaram sua roupa, ficou nu. Vergonha. Levou tapa no rosto. A psicologia diz que o pior lugar para apanhar é no rosto. Mulheres que apanham de maridos. Filhos que apanham dos seus pais. Para pai eu digo: aqui ó, pode bater, pode me prender, mas bate aqui ó. E tem uns que precisa mesmo. Não bata no rosto. E só dê a palmada lá para frente. Mas dê, viu, criançada? É vara. Mas voltando aqui para Jesus. Ele não precisava isso. E foi piorando. Até a crucificação. Até o ponto de Jesus gritar: Pai, Pai. Todo filho quer o Pai perto. Nessa hora: Pai, Pai, por que me desamparaste? Morreu. Precisamos olhar para frente, irmãos, para Jesus. Ele foi o único que desbravou o caminho da fé. Ele é o único que percorreu esse caminho até o fim. Ele sabia que lá haveria alegria por toda parte, esperando por ele. Foi por isso que ele suportou a cruz, fazendo pouco caso da sua vergonha, e então tomou assento à direita de Deus. Ele suportou tamanha oposição, ou fortíssima oposição dos pecadores. Pensem bem, em tamanha severidade, assim, vocês não ficarão exaustos. O autor da carta aos Hebreus, encerrando, nos convida a contemplar o que exatamente Jesus passou em sua jornada, perseverante, e a perceber que nós, na maioria das vezes, passamos por poucas dificuldades em comparação a Jesus. Jesus sofreu. Irmãos, o nosso sofrimento não é minimizar, não é fazer pouco caso do sofrimento de quaisquer, ou quaisquer sofrimento, ou de qualquer pessoa. Não. A sua dor é dor. A sua dor é a sua dor. Ela é grande, porque ela é sua dor.
Mas quando nós comparamos a nossa dor com a dor de Cristo, não tem comparação. Aliás, pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós somos sarados. Jesus perseverou porque ele fixou o seu olhar naquilo que o aguardava, a alegria de fazer a vontade do Pai. Ele verá o fruto do penoso trabalho que fez. Aliás, eu vou convidar o Ministério de Louvor para a gente repetir esse cântico. Cantamos hoje à noite, né? Ou eu estou ficando... Não estou não, vamos cantar. Isaías 53. Esse cântico é inspirado na Bíblia, é Bíblia. Jesus, ele vai ver na minha e na sua vida que valeu a pena. Ô irmãos, Jesus não sofreu em vão. Ele sofreu para nos dar a vitória. Ele passou o caminho antes. Ele suportou tudo. Suportou com paciência a tortura da crucificação, uma morte humilhante, repulsiva, dolorosa e agonizante. E agora, ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E o que ele faz? Ele intercede por nós. Irmãos, a torcida. Você quer torcedor melhor do que esse? Você quer incentivador melhor do que Jesus? Ele está olhando para você, está dizendo, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te levanto. Eu pego pela sua mão direita. Ô irmãos, tem hora. Que bom chegar nessa hora. Quando a pessoa diz só Jesus na causa, é só Jesus na causa. Sabe por quê? Porque ele não perde nenhuma causa. Agora, como consequência, Jesus está em posição privilegiada, de honra à direita de Deus, como o autor comemorou desde os primeiros capítulos da carta. O autor de Hebreus está mais do que ciente de que os leitores correm o risco de ficarem esgotados com tanto sofrimento dia após dia. Ameaças, perseguições, intimidações, escárnios. Seus vizinhos, seus ex-amigos. Jesus sabe que nós passamos por isso. É uma caminhada, irmãos. É uma carreira. Não olhe para o lado, não. Olhe para Jesus. Olhemos para Jesus. Oh, irmãos, ninguém que confiou em Jesus se decepcionou. Ninguém. Ninguém. Temos bons exemplos. Glória a Deus por isso. Mas os bons exemplos que nós conhecemos é de gente que fixa o seu olhar em Jesus. Vamos olhar para Jesus juntos. Vamos refletir Jesus na nossa vida, porque as pessoas não veem Jesus. As pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não veem a igreja. Aqueles que estão lá no trabalho, que estão ao nosso lado a semana toda. Oh, irmãos, que oportunidade, nós temos aqui mais de 200. Quantos somos aqui? Eu não sei quantos somos. Mas todos nós podemos sair daqui e mostrar Jesus. Aliás, devemos sair daqui e mostrar Jesus. Não é mostrar a igreja, não é mostrar a denominação, é mostrar Jesus. As pessoas vão ficar doidinhas para conhecer esse Jesus. Você vai dizer, Jesus é bom demais. De vez em quando eu pego alguém que eu digo, você sabe quem eu fui? A pessoa diz, sei não, moço. Eu digo, eu vou lhe contar um pouquinho do que eu fui. A pessoa fica meio assustada. Eu digo assim, mas Jesus transformou minha vida. Eu estou aqui por causa de Jesus. Irmãos, isso é como um percurso longo, difícil, um morro acima. Às vezes um morro lamacento, íngreme, nessa corrida. Tanto eles, os leitores de Hebreus, como nós, precisamos prosseguir.
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E olha aqui a torcida. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 10. Vamos ficar em pé. João viu. Olha o que João viu. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É essa multidão que nos está aguardando.